Olá, que alegria ter você conectado aqui com a gente. Eu sou o Thiago Davi e hoje nós estamos iniciando uma nova minissérie. Hoje o nosso primeiro estudo dessa nova minissérie que vai se basear sobre as cartas de Paulo na prisão. E essas cartas, elas estabelecem a partir disso orientações às igrejas e nós vamos entender a partir dessas cartas lições e fundamentos para serem aplicados na nossa vida. O título dessa minissérie é A Liberdade em Meio às Prisões, a atualidade das cartas de Paulo na prisão. 4 são essas cartas que formam o conjunto das cartas da prisão: Colossenses, Filipenses, a carta a Filemon e também a carta à igreja de Éfeso. Então, baseado nessas 4 cartas, nós teremos aí 4 lições para abençoar as nossas vidas. E eu estou muito animado, espero que vocês também estejam em alta expectativa para aquilo que Deus vai fazer. Na carta de hoje, o texto que nós vamos se basear é a carta que Paulo escreve a Filemon. E eu queria que você tivesse possibilidade de acompanhasse o texto comigo. Nós vamos ler a partir do verso 4 e o verso 5 também. É somente um capítulo, então nós vamos se atentar aqui nesse primeiro momento ao verso 4 e 5. Está escrito assim: Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. A carta a Filemon trata-se de Paulo escrevendo de próprio punho um recado ao seu amigo. Filemon é para Paulo um companheiro da fé. E ele está escrevendo a Filemon porque vive a partir dessa comunhão um dilema aqui. Numa das prisões que Paulo estava, ele conhece um escravo fugitivo chamado Onésimo. Onésimo se apresenta como sendo escravo de Filemon. Ele fugiu de Filemon e se encontrou com Paulo na prisão. E na prisão, Paulo tem a oportunidade de pregar a Onésimo. E Onésimo reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele se converte e ele também passa, a partir dali, a criar uma nova mentalidade. Paulo tem tempo de discipular Onésimo, Paulo tem tempo de admoestar Onésimo. E aí Onésimo relata isso a Paulo, dizendo: olha, Paulo, eu sou fugitivo e o meu senhor é o Filemon. Paulo, sendo amigo de Filemon, vai escrever uma carta. Então, esse é o contexto da carta a Filemon. O contexto é esse, em que Paulo na prisão escreve a Filemon algumas orientações e fazendo pedidos a ele, mediante a vida de Onésimo, seu escravo fugitivo. Paulo também vai citar dentro dessa carta, fazendo menção a Áfia, Arquipo e a igreja que estava junto à casa também de Filemon. E no final também presta contas, como um ato de manter bom relacionamento entre os fiéis na igreja. E a gente vai a partir de agora ver 3 verdades ou 3 fundamentos que vão basear aí a nossa reflexão nesse estudo, que podem ser aplicados na nossa vida hoje. Vamos juntos? Primeiro fundamento: decida viver a comunhão. Aí Filemon capítulo 1, verso 6, o texto diz: Oro para que a comunhão que precede de sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, Paulo estabelece a partir do verso 6 um motivo de oração bem estruturado. Ele está dizendo: olha, eu oro. E por que Paulo ora? Paulo ora para que, através da reflexão de que em Cristo somos levados a um novo conhecimento, um pleno conhecimento, isso se torna base para a construção de atos práticos mediante a fé. Ou seja, Paulo está dizendo: a partir do que você recebeu um novo conhecimento, Filemon, eu espero que as ações práticas sejam em concordância com essa fé. O texto que Paulo nessa carta apresenta a Filemon traz uma nova proposta de conduta, demonstrando que receber Onésimo de volta, o escravo fugitivo, era o resultado de uma nova mentalidade e uma atitude em Cristo cheia de fé e de bondade. Bom, que hoje em nossa vida nós possamos levar isso também em consideração. A partir do que recebemos através de Cristo um pleno conhecimento, ou seja, uma nova mentalidade, as nossas ações precisam também refletir a fé que nós temos em Cristo. Ou seja,
Se antes de Cristo nós tínhamos um tipo de conduta em que não levava em consideração princípios, valores, a ética, o bem, a fé, a comunhão, a partir de Cristo nós precisamos considerar que as nossas ações práticas precisam ser carregadas de uma nova mentalidade, de um novo valor, de um novo princípio. Qual princípio? Que a partir da fé em Cristo, nós entendemos que Cristo é o modelo para as ações. E aí nós buscamos fazer como Cristo faria. O que Cristo faria nessa ocasião? Paulo está dizendo isso a Filemão, dizendo, Filemão, eu te trago que você reflita que a partir de Cristo somos levados a uma nova conduta. Então receber Onésimo, escravo fugitivo, já não é mais o pensamento de um senhor que já não conhece a Cristo, mas alguém que encontrando Cristo recebeu uma nova mentalidade. E que assim seja também na nossa vida. A partir de Cristo, uma nova vida, uma nova conduta, novas ações, uma nova mentalidade, levando em consideração os princípios e os valores que através de Cristo nós recebemos. Segundo ponto do nosso estudo, escolha o amor ao invés do julgamento. Olha o verso 17 que a Bíblia diz. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. A expressão companheiro é apresentada, segundo o dicionário Strong, como participante ou sócio. Ou seja, o apóstolo Paulo entendia que dentro da mentalidade da época, não seria fácil para Filemão receber o seu escravo sendo ele fugitivo. Ou seja, esse mesmo escravo na mão de um outro senhor, certamente sofreria muito. Ele seria talvez severamente açoitado, correndo riscos de morte. Por quê? Porque ele foge do seu senhor e ele vai então, a partir daquela ação, ter consequências na mão desse senhor. Mas Paulo está dizendo, se você, Filemão, me considera companheiro na fé, olha o que Paulo está dizendo, segundo Strong. Companheiro é participante, companheiro é sócio em alguma coisa. Ou seja, se nós somos sócios em alguma coisa, se você sente que eu atribuo ou compartilho com você coisas e você compartilha coisas a mim, eu peço a você que você receba a Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, leve em consideração o amor que você sente por mim e coloca isso na minha conta. Paulo traz para si a responsabilidade dizendo, da mesma forma que você receberia a mim, sendo nós dois aqui, Filemão, companheiros na fé, receba também a Onésimo, diante dessas mesmas condições, trabalhando com Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. E com isso Paulo nos ensina que por vezes somos tentados a tomar decisões difíceis, oferecendo amor e acolhimento a quem teoricamente nos ofendeu, nos trouxe algum prejuízo, nos trouxe algum dano, e o texto no verso 17 nos lembra da necessidade de entregarmos a sentença do juízo a Deus, e no lugar do julgamento, decidir então oferecer amor, perdão e oferecer também misericórdia. Então que hoje a nossa atitude seja oferecer amor ao invés de julgamento. Terceiro, insista em promover o bem. Verso 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, põe em minha conta. Paulo continua a revelar em sua carta o eixo da vida prática nos valores cristãos, mostrando que o bem deve conter em si mesmo uma mudança de percepção. E o interessante é que no verso 14, Paulo diz assim, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que fizer seja espontâneo e não forçado. Ou seja, dessa forma ele apela para a bondade de Filemão, dizendo, Filemão, insista em promover o bem, não de maneira forçada, não de maneira obrigada. Por quê? Porque deve ser consequência da salvação de Cristo em minha vida, ou seja, eu fui alcançado pela salvação em Cristo, resultado dessa salvação é que eu vou viver para promover o bem, é que a minha vida vai ser investida em promover o bem, não por obrigação, não por necessidade, não de maneira forçada, mas
da mesma forma que eu fui alcançado por amor, por misericórdia e por graça, eu vou estender amor, eu vou estender misericórdia, eu vou estender graça também. Conclusão, através da carta de Paulo a Filemon, essa lição nos ensina que precisamos, primeiro, decidir viver a comunhão. Segundo, escolher o amor ao invés do julgamento. Terceiro, investir em promover o bem. Então, eu quero que você reflita hoje. A comunhão é sem dúvida o desejo de Deus para nós. Somos seres criados para o relacionamento. Somos seres criados para a comunhão. Somos seres relacionais, pois somos criados mediante esse propósito de nos relacionarmos com Deus e com pessoas. Nesse ponto, a reflexão importante a se fazer é: qual a importância que a comunhão com Deus e com as pessoas possui na nossa vida? E também, qual é a qualidade que desejamos desenvolver nessa comunhão? Então, essa deve ser a nossa reflexão a partir da carta a Filemon. Qual valor nós damos à comunhão? Qual valor nós investimos na comunhão? Como estamos desenvolvendo comunhão, seja com Deus ou seja com pessoas? Em seu tempo de oração, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a manter uma fé prática, que demonstre cada dia mais em ações diárias os efeitos da salvação que recebemos, o bem que acessamos em Cristo e o amor com que fomos envolvidos pelo Deus Pai. Ou seja, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude a viver mediante ao novo e pleno conhecimento em Cristo, demonstrando em ações práticas o amor que recebemos de Deus, o perdão que acessamos em Cristo e a vida que recebemos do próprio Pai. Então, que isso seja ações práticas a partir da nossa vida e que a nossa vida seja uma vida prática. E aí devemos aplicar na nossa vida diante da seguinte condição: a comunhão é tratada na carta de Paulo como algo além da associação. Envolve o propósito do significado do termo, ou seja, comunhão é igual a participação, não a associação. Então, por isso, seja intencional em promover mais dedicação em sua participação quanto à comunhão com a igreja, com a palavra e com a vida de oração. Então, comunhão não é só associação, comunhão é participação. Envolva e desempenhe mais participação em sua comunhão com Deus, com a igreja e com a palavra. Para indicação, a carta de Paulo a Filemon possui apenas um capítulo e indicamos a você a leitura desta carta em seus 25 versos. Então, que essa lição possa ter abençoado demais a sua vida, esse é o nosso desejo, iniciando essa nova série. Então, peço ao Senhor que possa ministrar isso em seu coração e também nas pessoas que estão junto com você recebendo dessa lição. Bom, está aparecendo agora um e-mail na sua tela e eu quero que você que ainda não tem uma célula, você envie o e-mail para nós e aí nós conseguimos também buscar uma célula para você estar juntos nesse ambiente de cuidado, de ensino, de crescimento, de amor, de empoderamento e de envio. Então esteja conosco que vai ser um prazer ter vocês juntamente com a gente, você que não tem uma célula, presentes numa célula para receber tudo que nós estamos recebendo nesse tempo. Que Deus te abençoe, um abraço!